Entonces, para finalizar, para comenzar la última parte de esta sesión maratónica que hemos tenido, presentamos ahora a Felipe Cruz, quien hablará de Temporal Decay of Asymmetric Flows in a Ring. Please. Obrigado. Pode começar, né? Agradeço a... Todos me ouvem bem? Sim. Perfeito. Obrigado à comissão organizadora por ter aceitar o trabalho para eu poder apresentar aqui um pouquinho do que eu venho trabalhando junto com alguns colegas, né? Então, eu sou de Recife, Pernambuco, Brasil. Esse trabalho é com um colega meu daqui, o professor Silon Perusato, junto com o Marco Rojas Meda, da Universidade de Tarapacá, e Paulo Zingano, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um trabalho que estuda decaimentos no tempo de fluidos assimétricos, né, incompressíveis, nos casos tridimensionais e bidimensionais, né? Então, um trabalho, basicamente, que a gente gostaria de estudar é o decaimento na norma L2, né, da solução do problema, tanto da velocidade linear quanto da velocidade angular. Isso é um problema que ele foi proposto inicialmente no ano de 1934, pelo Leray, né, onde ele queria saber o que acontecia com a norma da solução, a norma da velocidade, quando o tempo ia para infinito, na norma L2, né? Então, a pergunta é, isso tende para zero? Esse problema ficou aberto durante 50 anos, 5 décadas. E ele foi resolvido em 1984 pelo Cato, né? O Cato usou uma técnica e um ano depois, a Schumbeck, Maria Helena Schumbeck, provou também usando uma outra técnica, uma técnica chamada de Fourier Split. Separa o domínio de integração, a região de integração, em 2 domínios dependentes do tempo, né? A bola e o complementar da bola. Então, dois domínios distintos. Tá? E eu vou falar um pouquinho baseado no trabalho da Schumbeck. Ok? Então, um pouco sobre o problema. Essas são as equações dos fluidos micropolares ou assimétricos, né? No caso do 3D. Tá? Então, aqui nós temos a velocidade linear, U, P é a pressão hidrostática, W é a velocidade angular de rotação das partículas do fluido, também chamada de velocidade de microrotação. Estas são as incógnitas, no caso 3D, né? Aqui estão. P é escalar. Aqui temos constantes, né? Mi, Ki, gama e kappa. Essas são constantes relacionadas à viscosidade. Mi é a viscosidade usual, newtoniana, cinemática. Esse Q chama-se a viscosidade de microrotação. Algumas pessoas também chamam de viscosidade do vórtice, porque essa viscosidade ela está relacionada à vorticidade aqui, né? Gama e kappa são viscosidades de rotação, né? Essas constantes elas vão ser assumidas desta forma, apenas para facilitar, né? Esse mi e que igual a 1/2, para que esse laplaciano aqui esteja multiplicado por -1, assim como esse gama e kappa iguais a 1, né, para normalizar essas constantes. E os dados iniciais, né? Velocidade linear inicial e a velocidade angular inicial, tá? Que são dados do problema também. Então, esse é o caso 3D. O caso 2D, a gente pode vê-lo como um caso especial do caso 2D. Então, no caso 2D, a gente tem o seguinte, né? Então, a gente assume que essa velocidade, essa componente U3 da velocidade linear é zero, né? Que o eixo de rotação das partículas do fluido é o eixo x3, vertical. Então, a velocidade microrotacional é desta forma, 0, 0, W3. E, assim sendo, a gente pode identificar, então, o campo U, agora, não como um campo em R3, mas apenas como um campo em R2, de 2 coordenadas. E o campo W, em vez de ser um campo vetorial, a gente pode vê-lo como um campo escalar, apenas de uma variável, que seria uma componente, que seria o W3 real, né? E, em vez de pegar um ponto no espaço, agora um ponto no plano, x1, x2. Né?
Para um campo U neste formato, né, o rotacional é dado desta maneira, né, de tal forma que, tendo apenas um componente não nulo, essa terceira, o rotacional de U, a gente pode dizer que é um número real nesse formato, né, um escalar. Já o rotacional de W, o W sendo assim, 0, 0, W3, um cálculo direto nos leva a isto. De tal forma que a gente identifica o rotacional de W como um campo em R2. Então, teríamos esse aqui. Bom, uma outra observação importante para o caso 2D é que, tendo em vista que o fluxo não depende da coordenada x3, né, o divergente de W ele é nulo. O divergente de U já é zero, porque a gente considera o fluxo incompressível. No caso 3D, o divergente de W não é zero, mas no caso 2D é. Porque, como isso aqui não vai depender do x3, né, uma conta direta nos diz que o divergente de W também é zero. Então, o caso 2D, aquele sistema torna-se esse. Tá? Observe que não temos aqui o gradiente do divergente de W, pelo motivo anterior, e as constantes eu já peguei iguais a 1 aqui, para multiplicar os laplacianos. Apenas para não ter que ficar trabalhando, carregando elas direto. Então, os resultados que a gente obtém, como eu falei no início, são fortemente motivados pelo trabalho da Schumbeck, né, a técnica dela, o método de Fourier splitting, onde a principal ferramenta é a transformada de Fourier, que a gente define desta forma. Definido assim, sem uma constante aqui multiplicando, então, pelo teorema de Plancherel, né, a identidade Parseval, essa constante que deveria estar aqui dividindo, aparece aqui. Né? Então, temos essa identidade, vai ser usada fortemente. E a ferramenta da Schumbeck, o Fourier Splitting, ela é usada para vários sistemas, desde que esses sistemas tenham associado uma estimativa de energia. Né? Uma estimativa de energia clássica. Né? Você tem uma derivada no tempo da norma da solução no espaço L2, mais uma constante que multiplica a derivada. Né? A norma da derivada também é L2. Menor ou igual com alguma coisa do lado direito. Então, se você tiver um sistema onde tem uma estimativa de energia associada, você pode usar Fourier Splitting. Esse é o grande truque. Então, e, além disso, né, como a gente vai considerar todo o espaço, o Fourier Splitting você separa. Essa é a justificativa do nome. Além de usar Fourier, você vai usar separação. Você separa o espaço numa bola, unido com o seu complementar. Essa bola vai depender do tempo desta forma. É uma bola fechada, centrada na origem, cujo raio é essa quantia aqui. Essa função g é uma função real, de uma variável real, que na origem vale 1, ela é sempre maior do que ou igual a 1, e de derivada positiva, para todo o tempo. Como eu falei antes, vamos considerar os casos 2D e 3D. Essa função g ela será escolhida futuramente de forma adequada para obter os resultados desejados. Bom, e aí temos dois resultados principais, que são os seguintes. Primeiro, a gente considera os dados iniciais, as velocidades linear e angular inicial, nos espaços L1 e L2, onde o campo de velocidade linear tem divergente nulo, e o decaimento da solução na norma L2, esse índice 2 significa norma L2, é desse tipo. Então, é menor ou igual que uma constante, vezes t mais 1, elevado a menos n sobre 4, onde esse n é a dimensão do espaço. Então, no caso 2D, é menos 1/2, no caso 3D, é menos 3/4. E essa constante só depende dos dados iniciais, das normas dos dados iniciais em L1 e L2. Um fato interessante é o seguinte: esse campo W, a velocidade angular de rotação das partículas do fluido, ele tem um decaimento melhor do que este daqui, de que menos n sobre 4. Esse decaimento ele pode ser melhorado quando a gente olha aqui para a equação. Se você olha para a equação da velocidade angular, né, você, além de ter esse derivada temporal do W, tem o W aqui associado. Né? Então, se você passa essas duas quantias para o lado de cá, esse lado esquerdo, fazendo
usando um fator de integração, você vai conseguir usar uma formulação integral para esse W em termos de um exponencial. Então, esse W com esse WT vai aparecer um exponencial. Essa exponencial que faz o W cair mais rápido. Então, isso fisicamente é razoável de se imaginar, porque a velocidade linear, né, ela segue em linha reta, digamos. Já a velocidade angular, ela também gira. Então, ela vai mais rápido. Então, o decaimento melhorado que a gente tem aqui para o W é menos n sobre 4, menos o meio. Então, vai aparecer esse menos o meio aqui para a velocidade angular. Bom, então, a prova dos resultados, obviamente, a gente tem que separar em dois casos. O caso 2D e o caso 3D. Você tem que separar em casos distintos, porque são usadas várias desigualdades, né? Desigualdades do tipo Gagliardo, Nirenberg, Sobolev, entre outras, onde essas desigualdades dependem da dimensão do espaço. Né? Então, eu vou comentar aqui bem breve, vou apresentar algumas contas, mas eu vou pulá-las. Tá? Apenas por caso 2D. Tá? Então, como eu falei, o principal aqui é pensar na estimativa de energia. Né? Então, esse parênteses aqui, ele denota o produto interno em L2. Tá? Produto escalar em L2. Então, você pega a primeira equação, multiplica pontualmente por U, integra em todo o espaço. Né? Mesma coisa para a segunda equação. Essas quantias, elas valem zero, porque estamos supondo que o campo é incompressível. Tá? Você obtém essa identidade. Usa as desigualdades clássicas de Cauchy-Schwarz, Young, obtém essa desigualdade. Né? Passa essas quantias para o lado esquerdo, obtém, portanto, essa desigualdade diferencial, estimativa de energia. Né? Se você integra no tempo essa desigualdade que eu destaquei aqui em azul, o que temos é que a norma de U ao quadrado mais a norma de W ao quadrado em L2 vai ficar menor do que ou igual que as normas dos dados iniciais em L2. E os dados iniciais estão em L2. Então, a gente conclui que tanto U quanto W também estão para todo o tempo. Esse é um ponto muito importante de ser destacado, porque a partir de agora a gente consegue, então, trabalhar com a transformada de Fourier, né? Que é o diferencial aí da Schumpeter. Né? Eu consigo arrastar isso para cá? Acho que não, né? Eu queria tirar essa parte superior aqui. Bom, mas aí a gente separa o R2, né, na bola, união seu complementar. Né? Onde a bola é aquela bola que eu mencionei antes. Né? Você vai considerar uma bola centrada na origem, cujo raio depende dessa função G, que vai ser escolhida futuramente. Tá? E aí usa-se o teorema de Parseval, né, Plancherel. Se você pega a desigualdade de energia e aplica a transformada de Fourier, né, você tem essas identidades aqui nas normas. Né? Você sai da norma de U para a norma de U-chapéu, mesma coisa do gradiente. Usa integração por partes, chega nessas continhas. Tá? Separa essa região de integração na bola, união complementar, vai aparecer esse G, o G', devido ao raio. Então, eu vou pular essa parte aqui, é uma parte mais de contas. Tá? Botei aí rapidamente as contas, mas não vou entrar em detalhes. Tá? Então, você separa, né? Você está integrando em todo em R2, você separa na bola, no complementar. Por isso que apareceu aqui bola, bola complementar. Bom, até que chega-se finalmente nessa desigualdade aqui de baixo. Quando a gente chega nessa desigualdade de baixo, agora o que precisamos é estimar a transformada de Fourier das soluções do sistema micropolar na bola. Tá? E aí a gente precisa, então, dessa proposição. Né? Então, quando a gente trabalha com esta proposição, bom, faz várias outras continhas também, tá? Chega nessa desigualdade aqui que depende dessa integral. Tá? Um fato bom é que essa constante, a princípio, ela só depende da norma L1, tá? Do dado inicial. E aí substitui essa quantia aqui nessa integral aqui. Né? Você eleva ao quadrado, depois integra na boca. E aí, ao fazer outras continhas, chega nessa desigualdade aqui abaixo. Tá? E, bom, finalmente, chega nessa desigualdade aqui. Tá?
é aqui o primeiro passo que a gente vai escolher de forma conveniente a função g. Né? Lembra que a função g é uma função que vale 1 na origem. Essa função aqui, exatamente, quando t é 0, dá o log de e elevado a 3. 1 ao cubo é 1. Então, ao escolher essa função g, derivando, substituindo tudo aqui direitinho, chega nessa desigualdade. Então, bom, aqui acho que não dá para ver por causa disso, né? Eu não sei tirar isso aqui. Bom, fazendo as continhas, a gente chega nessa desigualdade que depende das transformadas de Fourier, e eu não quero mais aparentar aqui com as transformadas de Fourier. Então, eu uso de novo a identidade de Parseval, né? Teorema de Plancherel, para me livrar dessas transformadas. E aí chega nessa daqui. Tá? Por isso que só ficou o zero sem transformada. E obtém, consequentemente, ao passar esse termo dividindo, esse decaimento aqui logarítmico. Né? Mas lembrando que eu queria algo do tipo racional, né? Decaimento algébrico, menos n sobre 4. Então, agora a gente vai melhorar esse decaimento. Né? A gente melhora esse decaimento, agora escolhendo a g como sendo o quadrado de t mais 1. Né? Faz a mesma substituição aqui. Tá? Pega g de t como sendo o quadrado de t mais 1. E aí obtém agora essa desigualdade aqui assim. Uma conta direta, usando um artifício, um argumento do tipo Gromov, chegamos nessa última desigualdade aqui. Para concluir o desejado, basta agora avaliar essa integral. Né? Essa integral em todo o tempo. E, bom, uma conta direta nos diz que essa integral imprópria é finita. É fácil fazer essa continha aqui, dá um trabalho, mas é simples. Então, esse aqui é finito, então é menor ou igual que uma constante. E aí a gente obtém, de fato, a conta desejada, né? Que é essa abaixo. Então, aqui, como está ao quadrado, se você eleva a 1/2, fica menos 1/2. Né? E aqui eu destaco de novo. Né? Esse menos 1/2 eu escrevo como sendo menos 2/4. Tá? Porque é a menos n sobre 4, né? Que é a dimensão. Para finalizar a questão do decaimento melhorado do W, né? Um argumento inicial que vai ser usado na demonstração, né? Quando você usa o princípio de Duhamel para o W, né? Observe que tem essa exponencial aqui, que eu falei que é aquele que tinha a derivada temporal do W, depois tinha um W do lado direito. Né? Então, esse vem dessa exponencial aqui. Aqui é o clássico semigrupo do calor. Né? E nessa integral, nós temos um rotacional de U aqui. Né? Tem esse gradiente de W. Então, na hora de estimar o decaimento do W, a gente precisa ter uma estimativa para a derivada de U e para a derivada de W. Por isso que a gente faz uma proposição antes, né? E tem esse decaimento aqui no tempo para as derivadas, de ordem 1. Vai ser usado também essa estimativa aqui, que é bem conhecida, né, pessoal, das equações parabólicas, né, estimativa do semigrupo do calor. Tá? E aí, bom, eu quero estimar o decaimento do W em L2. Então, quando você calcula aqui a norma L2, usa desigualdade triangular, desigualdade de Minkowitz, tá? E faz toda uma continha, que demora um pouco, tá? Claro, mas um fato importantíssimo aqui é essa última desigualdade. Talvez ela seja mais trabalhosa de se obter, mas um truque, que é uma ideia muito boa do professor Zingano, lá do Rio Grande do Sul, é separar essa região de integração aqui, T0 a T, de T0 até o ponto médio, que é T mais T0 sobre 2, e depois na outra integral, do outro ponto médio, né, que é T mais T0 sobre 2 até T. E aí, bom, após várias contas, a gente consegue chegar no decaimento desejado, tá? Que é menos 1. Então, de fato, você tem esse melhoramento aqui. De menos 1/2 passou para menos 1. Menos n sobre 4, menos 1/2, também no caso tridimensional. Tá? Esse decaimento de menos 1/2, recentemente o professor Zingano com o Silon, eles conseguiram provar que ele de fato é optimal, é ótimo, é o melhor possível. Tá? Bom, então, conclusão do trabalho, né, é o decaimento da derivada, na norma L2, tá, que é sempre assim, menos n sobre 4. Tá? Ele é ótimo no sentido que é o mesmo decaimento da equação do calor, tá, mas você consegue melhorar para a velocidade angular com esse menos 1/2.
E, recentemente, os colegas conseguiram provar que, de fato, esse decaimento é outro. Não existe nada melhor do que esse. Com essas condições, né? O dado inicial em L1 e L2. Bom, só para finalizar aqui, apenas comentários adicionais, outros resultados que a gente obteve nesse trabalho, né? Então, baseado no trabalho do Wigner, lá de 87, a gente consegue provar também que a solução do sistema assimétrico micropolar ele é assintoticamente equivalente à solução do problema linear associado. No seguinte sentido, né? Se você faz a diferença da solução da equação micropolar pela equação linear associada, você tem esse decaimento. Menos n sobre 4 menos 1/2 e melhora em menos 1/2 de novo para o W. Né? Então, melhorou menos 1/2 e virou menos 1. Para Navier-Stokes, mesma coisa. É isso que o Wigner fez. Ele mostrou que a solução do problema de Navier-Stokes é assintoticamente equivalente à solução da equação do calor, né? Com esse decaimento. Menos n sobre 4 menos 1/2. Ok? Bom, uma diferença é que a gente não basta ter o decaimento em L2, tem que pedir em H1 também. Obtivemos também decaimento para as derivadas, né? Não só para a solução, mas para as derivadas no espaço de ordem m. Então, antes aqui era menos n sobre 4, sem derivada, com a derivada espacial de ordem m, aparece esse m sobre 2. O que a gente perde é que o decaimento não é para todo o tempo, mas para tempo grande. Tá? E consegue também um melhoramento aqui de menos 1/2 para o W. Também obtivemos decaimento para a pressão, né? A pressão também é uma incógnita. Né? As incógnitas são, além da velocidade linear e angular, a pressão. Então, a gente consegue esse decaimento aqui para a pressão também, a derivada da pressão, aliás. Né? E, por fim, foi algo mais aí, um trabalho da Schombeck com o Wigner, decaimento não só da derivada no espaço, mas também na derivada no tempo. Derivadas de ordem espaciais e K vezes no tempo. Então, aparece um K aqui agora. Então, a gente saiu melhorando, né? Menos n sobre 4 só para a solução, menos m sobre 2 se tiver derivada no espaço, menos k se tiver derivada no tempo. E para a velocidade angular, acrescenta também um menos 1/2 aqui. Tá? A regularidade que a gente precisa para isso, para o dado inicial, tem que ser um pouco maior. Então, botei esse m grande aqui, hm, onde esse m vai depender da quantidade de derivadas no espaço e no tempo, desta forma. Então, as principais referências, tá, para esse trabalho foram esse trabalho que submetemos no ano passado com Marco, Silon e o professor Zingano, o trabalho da Schombeck, onde ela resolveu um problema proposto pelo Leray lá em 34, né? Ela provou em 85 usando esse tipo de técnica da Fourier Splitting. Aqui o trabalho do Wigner, onde ele faz o comportamento assintótico, e esse da Schombeck com o Wigner, onde eles estudaram em 96 esses decaimentos da derivada tanto no espaço quanto no tempo. Então, eu não sei se eu fui muito rápido, se eu demorei demais, mas era isso basicamente que eu queria falar para vocês. Tá? E eu agradeço novamente a comissão organizadora. Obrigado. Obrigado a você. Agradecemos a Felipe por la charla y damos la instancia de que haya preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta pequeña. ¿Vocês pegaron a función y como logaritmo y 1 más t a la 2? ¿Pode pegar outra função aí? Dá para ser alguma outra coisa? Veja, como é que eu diria? O porquê da escolha do logaritmo, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui, né? Então, o que aconteceu? Com esta... Veja, deixa eu tentar justificar. Poderia ser uma outra função, sim, desde que ela satisfaça aquelas condições no início. G de 0 seja 1, que ela sempre seja maior ou igual a 1
e cuja derivada seja positiva sempre. Né? Pronto. Poderia ser. Notamos que, com essa escolha do logaritmo, a gente chegou nesse decaimento aqui, que não era um decaimento que nós desejávamos, mas que foi um decaimento parcial que foi bastante útil na hora da outra escolha, da G, que era T mais 1 ao quadrado. Com essa escolha do GT mais 1 ao quadrado, a gente usou esse fato aqui, que era uma coisa fundamental, que era para aparecer essa integral aqui. A escolha do G foi fundamental para aparecer essa integral aqui. Tá? Então, eu não sei se escolhêssemos outra G aqui no logaritmo, como é que seria essa integral? Pode ser que essa integral aqui divergisse. E aí teríamos um problema. Então, foi por isso que a escolha do logaritmo para aparecer essa integral aqui para dar certo. Foi por esse motivo. Obrigado.